Padre Antônio Vieira é uma das figuras mais emblemáticas da literatura e da história portuguesa e brasileira, personificando, através de sua vida e obra, um período de intensas transformações políticas, sociais e culturais no contexto do Império Português. Nasceu no dia 6 de fevereiro de 1608 na cidade de Lisboa, Portugal, sendo o sétimo filho de um casal nobre. Em 1614, o seu pai mudou-se para o Brasil em busca de melhores condições econômicas. Iria assumir o cargo de escrivão em Salvador. Ele morreu jovem, deixando a família em dificuldades financeiras, de maneira que a infância de Vieira não foi fácil. A maior parte da sua juventude foi passada em Salvador, onde ele entrou para a Companhia de Jesus e iniciou sua formação jesuíta. Foi no contexto brasileiro, com a sua diversidade cultural e seus intensos conflitos sociais, que Vieira começou a desenvolver suas ideias e a sua visão do mundo. Estudou filosofia, teologia, lógica, metafísica, matemática e retórica, destacando-se como um aluno brilhante. Em 1624, em virtude da invasão holandesa a Salvador, ele se refugiou no interior, onde começou a sua vida missionária. Passou a ser conhecido por causa de seus sermões eloquentes. Retornando a Salvador, foi ordenado sacerdote em 10 de dezembro de 1634. Em 1638, foi nomeado professor de teologia do Colégio Jesuíta de Salvador. A obra de Vieira é vasta e diversificada, abrangendo sermões, cartas, tratados e profecias, nos quais ele empregou seu profundo conhecimento bíblico, a sua erudição clássica e a sua aguda capacidade retórica para abordar questões tão variadas como a justiça social, a moralidade, a soberania e a salvação. Vieira é muito conhecido por seus sermões, considerados obras-primas da oratória sacra. Ele pregou mais de 2.000 sermões durante a sua vida, muitos dos quais foram publicados e amplamente lidos. O padre não se limitou ao púlpito ou à escrita. Ele atuou decisivamente em várias frentes. O padre denunciava os excessos e a desumanidade do tráfico transatlântico de escravos. Vieira propôs reformas que visavam a melhoria das condições dos escravizados e defendeu a implementação de leis mais humanas. Em Portugal, havia uma forte perseguição aos judeus perpetrada pela Inquisição. Vieira os defendeu dos abusos e das acusações injustas, argumentando pela tolerância religiosa. Ele defendeu a abolição da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. Advogou pela plena integração dos cristãos novos à sociedade portuguesa, destacando-se a sua atuação direta junto ao rei e ao papado em defesa dessas minorias perseguidas. Desde o início da sua atuação no Brasil, ele se deparou com os horrores da exploração e da opressão perpetrada contra os povos indígenas pelas práticas coloniais. Foi um protetor dos índios, sendo por ele chamado de Paiaçu, que significa grande pai em tupi. Contrário ao sistema de escravização indígena e às missões de catequização que desrespeitavam a autonomia e a cultura dos povos nativos, Vieira utilizou os seus sermões, cartas e influências junto à coroa portuguesa para denunciar essas injustiças. Em seus famosos sermões, destacam-se passagens que condenam veementemente a violência e a exploração sofrida pelos indígenas, argumentando que todos os homens são irmãos sob Deus e merecem ser tratados com dignidade e respeito. Em 1641, Vieira deixa o Brasil, regressando a Lisboa. A partir daí, passa a viajar pela Europa em missões. Ele criticou firmemente o controle de Portugal pela Espanha, que ocorreu no período de 1580 a 1640. Posteriormente, para que retornou, continuando a desempenhar um papel importantíssimo na nossa sociedade. No Brasil, no ano de 1653, ele proferiu o sermão da primeira dominga da Quaresma em São Luís do Maranhão, no qual tentou convencer os senhores de engenho a libertarem seus escravos indígenas. Entre 1658 e 1660, escreveu o Regulamento das Aldeias, mais conhecido como A Visita de Vieira. Em setembro do ano seguinte, teve que deixar o estado do Maranhão e Grão-Pará por reações contrárias às suas ações contra a escravidão dos povos nativos. Retornou a Portugal, lá se tornando confessor da regente Dona Luísa de Gusmão, que foi a primeira rainha portuguesa da quarta dinastia. Sua luta contra a escravidão dos povos nativos da América estava associada à sua crença de que a colonização portuguesa
teria como missão converter aqueles povos para a fé católica. Vieira enfrentou forte oposição, principalmente por suas ideias progressistas e por sua defesa incansável dos desfavorecidos. Suas críticas à Inquisição e a certos setores da sociedade portuguesa e brasileira da época levaram-no a ser perseguido e, algumas vezes, preso. Em 1665, ele foi detido em Portugal e levado para Coimbra pela Inquisição portuguesa. As acusações contra ele eram principalmente de heresia e de sua suposta simpatia pelos cristãos novos. Vieira passou cerca de 2 anos preso, período durante o qual ele continuou a escrever e a refletir sobre os seus ideais de justiça e de tolerância. Em agosto de 1669, mudou-se para Roma, onde ficou por 6 anos. Visava expor os seus argumentos contra a Inquisição portuguesa. Encontrou o Papa à beira da morte, mas deslumbrou a Cúria com seus discursos e sermões. Com apoios poderosos, renovou a sua luta contra a Inquisição, cuja atuação considerava nefasta para o equilíbrio da sociedade portuguesa. A mesma extraordinária capacidade oratória acabou convencendo o Papa a anular suas penas e condenações. A libertação de Vieira da prisão não marcou o fim das suas controvérsias com as autoridades eclesiásticas e seculares. Ao contrário, ele continuou a pregar, a escrever e a intervir em questões políticas e sociais até o final da sua vida. Após essa libertação, Vieira ainda viajaria para Roma, onde obteria a proteção do Papa Clemente X, que reconheceu nele um homem zeloso e de fé. Essa proteção papal permitiu-lhe continuar a sua missão com uma nova legitimidade. Em 1668, exerceu a função de visitador-geral das missões do Brasil e dedicou o resto dos seus anos à edição dos sermões, cartas e de Claves Prophetarum, uma obra de interpretação profética das Escrituras que iniciara ainda em Roma. Padre Antônio Vieira faleceu em Salvador, na Bahia, no dia 18 de julho de 1697. Ele deixou para trás um legado de escritos marcados pela eloquência, pela defesa dos oprimidos e pela busca por justiça social. O falecimento do padre Antônio Vieira representa o fim de uma vida marcada por intensas atividades políticas, religiosas e intelectuais. Sua influência perdurou muito além de sua morte, com suas obras continuando a ser estudadas e admiradas ao redor do mundo. Ele é lembrado como um dos grandes pregadores barrocos e como uma figura pioneira na defesa dos direitos humanos e na luta contra as injustiças do seu tempo. É isso aí, pessoal. Valeu!